E hoje eu vou começar com vocês aqui em uma nova área da física, né? Que é a área dos fenômenos elétricos e magnéticos, né? Os famosos fenômenos eletromagnéticos. Né? Essa é uma área que, né, ela é bastante cobrada, né? Tanto no Enem como no PAG, né? Sempre tem questões de eletromagnetismo envolvido. E é uma área que, né, ela é um pouco mais complicada a gente abordar ela, principalmente que agora a gente vai começar a ver fenômenos que eles são mais abstratos, né? A nossa percepção. Eles são fenômenos que não são muito, né, palpáveis, não são observáveis, né? São fenômenos que a gente vai ter que começar aos pouquinhos e abstraindo para poder visualizar eles. Bom, então a gente vai começar hoje, a princípio, com 6 aulas de eletromagnetismo. Né? Nessas 2 primeiras aulas a gente vai ver, abordar a eletrostática, né? Que é o tema da nossa aula de hoje. Então a gente pode começar aqui definindo o que seria a eletrostática, no caso. Bom, a eletrostática, né, ela vem é a junção de 2 palavras, né? Eletro, mas estática, né? Elétron de eletricidade, mais estática, ou seja, eletricidade, né, e estática, parado, em repouso. Né? Então a gente dá um nome a essa área introdutória, né, de eletrostática, de, né, uma área da física, né, que estuda então justamente o comportamento dessas cargas elétricas, né, em repouso. Né? A eletrostática, ela não é uma coisa nova, né, não é uma coisa de hoje. Na verdade, o primeiro estudo, né, o primeiro vislumbre, né, dos fenômenos elétricos, né, se deu lá na Grécia Antiga por Tales de Mileto. Né, para ter uma ideia, vou pegar aqui, foi antes de Cristo, né, o período do Tales de Mileto. O Tales de Mileto, na época dele, né, ele percebeu que quando ele esfregava o âmbar, né, que era uma espécie de resina animal que ele tinha ali na época, né, que hoje a gente chama o âmbar também de elétron, né, de elétron, com lã, né, ele percebeu que o âmbar ele conseguia atrair pequenos objetos, né, objetos leves, né, como palhas, né, como fragmentos de madeira e penas, né. Então ele percebeu, né, que existia uma coisa ali, existia uma força, né, alguma coisa que conseguia atrair esses pequenos, né, objetos leves. Né. Claro que na época o traje de Mileto não tinha, né, era só a ferramenta observacional que ele tinha, ele não tinha ferramentas para conseguir mensurar isso. Né. E o tempo foi passando e posteriormente, né, inclusive passou um bom tempo, né, foi só no século XVIII, né, com experimentos do Charles Lucey, com Benjamin Franklin também, né, que foram os grandes contribuintes para essa parte introdutória da eletrostática, que a gente conseguiu ter essa definição mais nova que a gente tem hoje, né, porque que o âmbar atrairia esses pequenos pedaços, né, de coisas leves, como a palha e a madeira. Bom, indo adiante, então, né, para a nossa definição mais moderna, né, na época do Tales de Mileto, ele sabia que existia uma força que atraía, mas ele não tinha como ter ideia desse conceito de carga elétrica que a gente tem hoje em dia. E o que seria a carga elétrica? A carga elétrica, como nossa definição está dizendo aqui, né, é uma propriedade das partículas elementares que constituem o átomo. Né? Então está grifado aqui partículas elementares. Né? Então um átomo ele é composto, né, por 3 partículas elementares, né? Pelo menos no entendimento que a gente precisa aqui, a gente considera as elementares, o próton, o nêutron e o elétron. Né? Então, essa carga elétrica seria a carga, né, que essas partículas elementares têm, né? Que o próton tem, né, e que o elétron também tem. O nêutron aqui, né, ele é neutro, né? Ele não tem eletricamente neutro, né? Ele não tem carga nem positiva e nem negativa. Eu falei ali, né, do Benjamin Franklin, né, como ele contribuiu, como definiu. Uma coisa muito interessante foi o Benjamin Franklin que definiu justamente a gente chamar de cargas positivas e cargas negativas e atribuindo ao elétron a carga negativa e atribuindo ao próton a carga positiva. Né.
Uh, isso se meio na aleatoriedade, né? Eles não. Né, foi convenção, né? Se definiu o elétron como carga negativa e o próton como carga positiva. Bom, no sistema internacional, né, em homenagem ao Coulomb, né, a unidade de carga elétrica, né, recebe o nome dele. Né? Então, no SI, né, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, e a gente representa por o C maiúsculo aqui. Bom, como disse então, né, o Benjamin Franklin lá ajudou a definir os prótons como carga positiva e os elétrons como sendo portadores de cargas negativas. Bom, então a carga elétrica é justamente isso, né? A propriedade que as partículas elementares apresentam, né? Essa propriedade elétrica. Mas o que seria essa carga elementar, né? O que seria essa propriedade? E aí que a gente vai um pouquinho mais adiante para o nosso próximo slide. Essa propriedade de carga que as partículas elementares apresentam, né? A gente chama de carga elementar. Né? Então, partícula elementar, carga elementar. Então, a carga elementar, o que seria ela? Seria a menor, né, quantidade de carga que se pode se encontrar na natureza. Né? Então, aqui, né, grifadinho na menor quantidade. O que seria isso? Se a gente pegar um próton e um elétron, a gente vai perceber que o menor valor, a menor quantização possível para essa carga que o próton e o elétron pode ter, então justamente esse valorzinho aqui, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19. Né? E como a gente definiu lá, o próton com... A gente não, o Benjamin Franklin definiu, né? O próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. Bom, mas o que quer dizer esse menor quantidade de carga que se pode obter na natureza? Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, com a dúzia de ovos. Né? Uma dúzia de ovos são 12 unidades, certo? 12 unidades. Né? Duas dúzias de ovos, tu vai ter o dobro, né? 24 unidades. Né? Três dúzias de ovos, tu vai ter lá 36 unidades. Né? Quatro dúzias de ovos, tu tem lá os 48 unidades. Então, o 12 seria a menor quantidade de ovos, né, que a dúzia tem. É a carga elementar, vamos dizer assim. Né? E todos, né, os aumentos que a gente tem são múltiplos dessa carga alimentar. Então, duas dúzias de ovos é o múltiplo do 12. Então, é 12 vezes 2, 24. 3 é 3 vezes a dúzia. Né? E assim é a mesma coisa que está acontecendo aqui com a carga elétrica. Né? A gente sempre trabalha com os múltiplos desse valor, de 1,6. Vou apagar um pouquinho aqui. Não sei, acho que deu para entender mais ou menos, ficou claro, né? É sempre os múltiplos das cargas elementares. Então, é 1,6, 1,6 vezes 2, né, vezes 3, é sempre o múltiplo. O 1,6 vezes 10 na menos 19 é a menor quantidade de carga possível que uma partícula pode ter, tanto o próton como o elétron. Então, se um elétron tem 1,6, né, menos 1,6 vezes 10 na 19, 2 elétrons vai ter duas vezes isso. 3 elétrons juntos vai ter 3 vezes essa carga somada. Né? Nunca vai ter um aumento de 1 em 1. É sempre um aumento dessa quantidade. É a mesma coisa que a dúzia de ovos. Sempre múltiplos de 12. Né? Então aqui tem uma dúzia, aqui tem duas dúzias, aqui 3 dúzias, aqui 4 dúzias. Né? É sempre múltiplo da mesma quantidade elementar. Bom, aqui então a gente tem uma expressãozinha que descreve essa relação para a gente, que é o famoso QNE, ou seja, a nossa carga elétrica, né, carga elétrica total, é igual ao nosso número de elétrons, né, perdidos ou ganhados, né, vezes a carga elétrica elementar. Para ficar bem fixado, vamos fazer um exercíciozinho, e exercício sempre fixa bem. Então aqui a gente tem um exercício da UFMJ, e ele diz assim: o cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é o 27 e cada elétron tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. A carga
a carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é, em valor absoluto e em coulombs, igual a, a gente tem as nossas opções. Primeiramente, eu quero pedir desculpa, né, que aqui eu deixei a notação, né, eu não deixei elevado, eu deixei entre parênteses, porque o programa que eu uso, né, eu uso no Linux, é que eu tive que fazer em outro computador que estava com Windows e o programa não funciona direito, né, eu tive que deixar, infelizmente, nessa notação. Mas depois, quando eu for mandar para vocês, eu arrumo bonitinho. Bom, eu quero saber então a carga elétrica total. A gente viu ali antes que a nossa carga elétrica total é o carga, né, vai ser o número de. Não quiser. Bom, voltando aqui então, depois dessa breve queda repentina, a gente tinha parado aqui então no exercício, né?
Até perdi o raciocínio aqui. Então a nossa carga aqui vai ser igual ao número de partículas vezes a nossa carga elétrica elementar. A nossa carga vai ser o número de partículas é o 27, né? Que é o número atômico do cobalto, ou seja, 27 prótons. Né? Ele tem no núcleo, tem 27 prótons, né? Se ele estiver eletricamente neutro, né? Nem positivamente nem negativamente, né? Ele tem 27 elétrons também. Aqui pra gente, o que importa não é se a carga é positiva ou negativa, é só a quantização, né? Esse valor aqui é em módulo. Então a gente vai ter 27 vezes a nossa quantidade de partículas elementares, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse valorzinho aqui, se vocês fizerem essa notação científica aqui, vai dar isso aqui. Né? Vai dar 4,32 vezes 10 a menos 18. Isso é a nossa carga. Ok? Esse exercício é bem tranquilo, né? É só a multiplicação, né? Vocês vão encontrar, que vocês podem encontrar tanto no PAV como no Enem, em vez de ele pedir a carga direto, que nem aqui, eles podem pedir para vocês dar a carga total e dar a partícula, a carga elementar, isso aqui sempre eles vão dar, né? Que é 1,6 vezes 10 menos 19, isso é uma constante. Eles vão dar a carga e pode pedir para vocês acharem a quantidade de átomos, né? A quantidade de partículas que tem nessa carga. Então aí é só passar o Nzinho para lá, né? Então fica aqui igual a Q sobre E, né? É só isolar aqui e tacar ele na fórmula. É bem simples, não tem muito o que se perder. Bom, vamos adiante então. Aqui tá bonitinho para vocês, né? Depois o slide vai estar mais entendível, né? Bom, processos de eletrização. A gente viu lá a carga elétrica, né? E viu que a matéria pode estar carregada positivamente ou negativamente. E agora a gente vai ver como a gente pode eletrizar, né, essas cargas. Bom, existem 3 processos de eletrização: a eletrização por atrito, contato e indução, né? E ao final desses processos, né, a gente pode ficar com, né, o corpo carregado positivamente ou negativamente. Positivamente, então, é quando um corpo ele perde elétrons, né? Ou seja, se ele perdeu elétrons, quer dizer que tem mais prótons no núcleo. Né? E os prótons são, né, a gente viu lá que a definição, eles são cargas positivas, né? Então, se ele perdeu elétrons, ele ficou com mais prótons. Então, ele ficou carregado positivamente. E eletrizado negativamente é quando um corpo ganha elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele ficou com mais elétrons, né? Obviamente. E os elétrons têm carga negativa. Então, por isso, né, que quando ele perde, a gente diz que ele ficou carregado positivamente, porque ficou mais prótons e os prótons são positivos. E quando ele ganha, né, ele ficou com mais elétrons e os elétrons são negativos. Bom, a gente tem algumas regrinhas aqui, né, aquela famosa regrinha que até virou, né, como um ditado popular, né, que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Né? Então aqui a gente tem elétron com elétron, eles se repelem, próton com próton também se repele e elétron com próton eles se atraem. Bom, visto isso, né, tendo isso em mente, né, o processo que eles podem ficar positivamente e negativamente, e dessa regrinha que cargas opostas se repelem, cargas iguais se atraem, né, pelo menos essa sentença aqui ela é válida para a eletrostática, né? Se vocês sentirem curiosidade, ou se um de vocês for para física ou para qualquer curso que, uma engenharia, ou qualquer curso que estude um pouco de física, vocês vão ver que na eletrodinâmica, essa nossa expressãozinha popular que iguais se repelem, opostos se atraem, ela meio que cai por terra, né? Vocês vão ver que opostos iguais também podem se atrair. Mas isso
é um assunto mais complexo, já tem que ter uma bagagem maior, né, para poder abordar. Bom, então, no primeiro processo de eletrização, a gente tem a eletrização por atrito. Então, quando dois corpos inicialmente neutros, isso aqui é muito importante, né? A eletrização por atrito, inicialmente os corpos são neutros, eles não estão carregados, né? Eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, estão em equilíbrio, então a carga resultante, né, é zero. São atritados, né, se eletrizam e, em virtude do atrito ocasionado, um corpo ficará com carga positiva e o outro com carga negativa, né? Então, bem dizer, é o experimento que o Charles de Mileto fez lá, o Thales de Mileto fez lá no início, né, quando ele atritou a lã com ambar. Aqui a gente tem um pedaço de lã e vidro, né? Então, quando a gente encosta a lã no vidro e esfrega, né, fricciona a lã com o vidro, a gente vai ter essa eletrização dos dois corpos, né? Ou seja, aqui o vidro, né, como ele tem tendência a ceder elétrons, né, ele vai ceder um elétron aqui para a lã, né, como ele está perdendo elétrons, ele fica carregado positivamente, e a lã, como ela está ganhando, ela se carrega negativamente. Bom, talvez você esteja perguntando, tá, mas como é que ele segue assim tão fácil, né? Vocês devem lembrar lá nas aulas de química, né, quando vocês estudam as camadas de valência, modelinho atômico, né? Vocês lembram lá que os condutores são materiais, né, que eles têm tendência, né, facilidade em ceder elétrons, porque ele tem ali na camada de valência de 1 a 3 elétrons, né, e como esses elétrons estão fracamente ligados, né, eles têm uma facilidade muito grande de se desprender ali do núcleo, né. Já os isolantes, né, eles são o contrário, né, como eles têm muitos elétrons na última camada de valência, eles tendem a receber elétrons para poder se estabilizar mais ainda, né. Então aqui é a mesma coisa que o vidro, né, vamos dizer assim, a gente pode considerar ele um bom condutor. Então ele tem poucos elétrons ali na última camada dele, e esses elétrons, né, qualquer energia, qualquer excitação que a gente dê a mais para esses elétrons, né, é energias que eles precisam para conseguir sair daquela camada, para eles conseguirem escaparem daquele núcleo, né. E justamente quando a gente faz esse processo de fricção, de atrito, a gente está fornecendo ali para aqueles elétrons do vidro, né, energia para eles se desprenderem e irem para a lã, né, para estabilizar a lã aqui na outra camada. Entenderam? Acho que deu para ser bem claro, né? E aí, com esse processo, o vidro então fica carregado positivamente e a lã negativamente. Então, uma transição por atrito, os dois corpos estão inicialmente neutros e após a eletrização, eles ficam carregados com cargas, um com carga positiva e o outro com carga negativa, ok? O próximo processo de eletrização é a eletrização por contato. Bom, a eletrização por atrito, de certa forma, não deixa de ser uma eletrização por contato, né? Porque tu tá ali, tá friccionando, tu tá fazendo contato, né? Mas a diferença, né, é que na eletrização por contato, né, a gente tem, então, um corpo inicialmente neutro, né? Isso já está até grifado aqui, um está eletrizado e o outro inicialmente neutro. Então, esse corpo, eles entram em contato, né? O corpo eletrizado e o corpo neutro, né, e o corpo neutro fica com a mesma carga do eletrizado, né? Aqui a gente já tem a primeira diferença. Anteriormente, eles ficavam um positivamente e o outro negativamente. Aqui está os dois com a mesma carga. Vamos entender como é que funciona isso. Então, diferente do caso anterior, que os dois corpos estavam neutros, né? Aqui a gente já tem um corpo B, que ele está carregado, já está carregado negativamente. O nosso corpo aqui, ele tá de boa, ele está neutro. Quando eu encostar o meu corpo B no meu corpo A, esses elétrons que estavam aqui em excesso, em excedente, eles vão brigar também com o meu corpo A, né? Só que essa migração não é o suficiente para deixar meu corpo B neutro, né? Então acaba que no final, né, o meu corpo B cedeu o elétron para o corpo A e os dois ficaram carregados, né, negativamente, né? Se fosse aqui também podia, se fosse positivo, né, em vez de negativo, né, os dois ao final também não está carregado positivamente.
Um detalhe muito importante na eletrização por contato é que eles ficam eletrizados, né, com cargas de mesmo sinal, né, os dois ficam ou negativo ou positivo, porém, né, eles não necessariamente têm a mesma intensidade de carga. Por exemplo, é o que a gente pode ver aqui, né, no final, né, o meu corpo B, se vocês repararem, né, ele é um pouquinho menor que o meu corpo A. Então, o meu corpo A, ele ficou aqui no final, né, por ele ser maior, ele ficou com um pouquinho mais de carga que o meu corpo B. Por isso que ele tem mais tracinho negativo aqui na volta. O corpo B e o corpo A estivessem o mesmo tamanho, né, é bem provável que, né, as cargas seriam iguais, né, os dois teriam a mesma quantidade, a mesma intensidade de cargas negativas, né, neles. Ok? Conseguiram pegar a eletrização por contato? Acho que foi tranquilo, mas, de novo, né, pode me interromper a hora que quiser, né, se não precisa ter vergonha de abrir o microfone, ou se tem vergonha, escreve no chat mesmo, que para mim é indiferente. Bom, Professor, então, sim. eu tenho uma dúvida. Eu não sei se é sobre essa matéria, mas qual é a diferença, assim, dos elétrons quando é corrente contínua e quando é corrente reversa? Boa pergunta. A gente vai ver isso provavelmente daqui a 3 aulas, que a gente vai estudar eletrodinâmica, a gente vai estudar circuitos, né? Mas a gente também vai juntar com a gente viu um pouquinho lá em ondas, que a gente aprendeu oscilações, frequência, né? Mas corrente contínua, tu tem elétrons em um só sentido, né? E alternada, tu tem nos dois sentidos, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante quando a gente chegar em eletrodinâmica. Aí se tu esperar um pouquinho até lá, acho que essa resposta vai ser bem respondida lá. Tá bem? Bom, então a gente viu aqui a eletrização por contato e falta nosso último processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Essa daqui ela já é um pouquinho mais sofisticada. Bom, então a eletrização por indução, né, é quando a eletrização de um corpo inicialmente neutro, né, então esse corpo neutro a gente vai chamar de induzido, acontece por aproximação de um corpo carregado. Nesse a gente vai chamar de indutor, o corpo carregado. Bom, é o mesmo caso do processo anterior, contato. Só que a diferença é que agora a gente vai aproximar um corpo carregado, só que não vai encostar. A gente não vai encostar um corpo no outro. Então aqui a gente tem a nossa esfera metálica, né? Essa esfera está integralmente neutra. Então a gente pega aqui essa haste, né, esse bastão. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então a gente aproxima essa haste, que ela está carregada negativamente. E olha que coisa interessante vai acontecer aqui. No primeiro momento, quando a gente não encostar, né, a gente não encosta, então a gente não vai ter uma eletrização, porque não vai haver troca de elétrons, né? Tanto o corpo, a haste, como a nossa esfera, nenhum dos dois vai perder ou ganhar elétrons, né? Mas vai haver uma polarização aqui dentro. Ó. Lembrem lá que a gente... Então vamos apagar um pouco. Lembrem lá que a gente viu que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então aqui as carguinhas negativas da haste estão repelindo as carguinhas negativas aqui na esfera e as cargas positivas estão ficando aqui nessa beiradinha, querendo ser atraídas para as cargas negativas. Só claro, né? Aqui na esfera não mudou nada, né? A gente só rearranjou as cargas, mas a gente não eletrizou, ou seja, a gente só polarizou. A gente tem um lado com cargas negativas e outro lado com cargas positivas, certo? Agora, olha que coisa interessante que acontece. Digamos que eu chego aqui, né, nessa esfera, né, a haste continua ali na mesma posição, eu não afastei nem aproximei mais ela, e conecto um pedacinho, um fio, né? Eu conecto um fio a um solo, eu aterrei essa haste, certo? No momento que eu aterrei essa haste, no caso anterior, essas cargas negativas, né, que estavam sendo repelidas, elas não tinham por onde fugir. Agora, com um fio aterrado ao solo, né, essas carguinhas negativas que estavam aqui, elas começam todas a escapar para o solo. Né? Então, eu espero um pouquinho, espero essas cargas negativas serem todas repelidas para o solo, e eu venho lá e corto o fio. Né? Eu corto meu fio que eu liguei,
E aí, uma coisa interessante que acontece é que eu carreguei positivamente a minha esfera, né? Então eu carreguei positivamente sem encostar nada, sem haver em um momento haver contato do corpo carregado com o corpo que estava neutro, né? E uma coisa interessante da eletrolização por indução que aconteceu o contrário da eletrolização por contato. Lá os dois corpos no final continuaram com a mesma sinal de carga. Aqui não. Um corpo ficou carregado, né, negativamente e o outro positivamente. E na verdade, o meu corpo de prova, né, a minha haste aqui, né, ela não muda nada. Ela era carregada negativamente e continuou carregada negativamente. Só quem mudou as cargas foi no final aqui a nossa haste que ficou carregada positivamente. Ok? Tranquilo? Não entenderam? Pode pedir que eu repito. Que essa aqui é um pouquinho mais chatinha, né? Tá. Voltei demais. Aqui. Então, então, na eletrização por indução, acontece essa transferência de carga sem contato, né, e o corpo final, o corpo que é induzido a carga nele, tem a carga com o sinal oposto, né, do corpo de prova aqui. Por que o negativo sai pelo fio? Aqui, vamos voltar. Aqui. Ó, então voltando aqui, né, quando, vamos voltar no caso B aqui, vamos apagar tudo. Então aqui, quando a gente está nesse caso B, que eu aproximei a minha haste carregada, né, a minha haste carregada, ela tem aqui só cargas negativas, né, então ele acabou que essas cargas negativas, elas empurraram as cargas negativas da esfera para essa extremidade, né, e aproximaram as cargas positivas dessa, a gente polarizou, né. A gente polarizou porque essas cargas, né, que elas estão sendo repelidas pela haste, elas não tem para onde fugir. Então, quando a gente botou o nosso fio terra aqui, né, a gente arranjou um caminho, arranjou mais um lugar, esses elétrons que estavam sendo empurrados pela haste, né, a nossa haste aqui está empurrando essas cargas, né, a gente achou um lugar para essas cargas escorrerem, né, para essas cargas fugirem aqui da esfera, né, e sair do raio de repulsão dessa nossa haste, né, que estava carregada negativamente. Não sei se conseguiu, foi claro? É por isso que depois, quando eu corto o fio, né, só fica as cargas positivas dentro da esfera, né, porque não tem mais as negativas. As negativas foram repelidas pela nossa haste. Então, bom, deixa eu diminuir o zoom aqui, tô ficando velho e a gente vai ficando meio atrapalhado com a tecnologia. Bom, a gente tem um exercício, né, sobre esses processos de eletrização, que é aqui da casa, né, do Pavel Fepel. O que esse exercício diz? Então, a eletrização de um corpo, analisa as afirmativas a seguir. Se um corpo neutro perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi aí que a gente viu lá, né? Se um corpo neutro perde elétrons, quer dizer que ele vai ficar com mais prótons, né? E os prótons são cargas positivas. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. Errado, né? Errado. A gente viu lá na agitação por atrito, né? Que quando a gente atrita aí o vidro com um pedaço de lã, os dois ficam com carga diferente, né? O vidro ficou lá com carga positiva e a lã com carga negativa. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido, pela presença do indutor eletrizado. Perfeito, foi o que a gente acabou de ver no experimento das esferas, né? Esse aqui também está certo. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, né, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Perfeito. Foi o que a gente viu também no caso anterior, quando, até vamos voltar aqui, né, quando a gente chegou aqui no caso B, né, a gente aproximou sem encostar, esse continuou com carga nula, porém ele se polarizou. Ok? Com isso, né, só com essas três certas, a gente já chega na resposta, né, que a alternativa correta aqui é a letra B, né, apenas 1, 3 e 4 são corretos. Né. Esse é uma questão, né, que acaba sendo mais difícil, às vezes, que a questão de cálculo, né, por exemplo, que nem aquela da carga elétrica que a gente viu, da carga elementar, porque essa aqui, esses conceitos que a gente viu aqui do processo de eletrização, eles têm que estar mais fixados na cabeça de vocês, né?
que acontece, né, no processo? Tem que estar bem fixado, por exemplo, que na eletrização por atrito, eles ficam com cargas opostas, né, depois da eletrização, um positivo e outro negativo. Na por contato, eles ficam com a mesma carga, né, ou só negativo ou só positivo. E na por indução, eles ficam com carga inversa também. Ok? Então, essas questãozinhas assim que são, às vezes, as mais chatinhas, né? São as mais complicadinhas de acertar. Bom, e indo para nossa último tópico da aula de hoje, né, que tá bonitinho para vocês depois. Lei de Coulomb. Então, o que a gente viu, né? Estudou até agora nas cargas, a gente viu os processos de eletrização, a gente viu, né, que cargas positivas se repelem, cargas opostas, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, né? O próprio Tales de Mileto, lá na Alexandria, ele viu quando ele atritou que ele atraía pequenos pedacinhos de partículas leves, né? Como penas e fuligens de madeira. Tudo isso acontece, obviamente, porque tem alguma coisa, tem uma força que faz ou as cargas se repelirem ou as cargas se atraírem. E quem conseguiu quantificar essa força pela primeira vez, né, foi o Coulomb, né? Inclusive, né, a força eletrostática recebe, né, se chama lei de Coulomb justamente por causa dele, né? Então, a lei de Coulomb, ela estabelece que a força eletrostática, né, entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Fasezinha difícil essa, né? Mas é exatamente o que está aqui na nossa formulazinha, né? Ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer o quadrado da distância? Né? É que ela sempre cai 4 vezes mais com a distância. Por exemplo, se tem uma carga de 4 coulombs em 1 metro, em 2 metros ela passou a ser 1 coulomb só, porque ela está caindo ao quadrado da distância. Vocês vão ver mais adiante também, né, que essa expressãozinha, né, que o Coulomb chegou, é bem semelhante a que o Cavendish também usou para chegar na fórmula da constante gravitacional. Se forem ver, né, na verdade, a fórmula da constante gravitacional lá é a mesma coisa, só que aqui, em vez da constante elétrica, é a constante gravitacional, em vez das cargas, é o Z, né, também pela distância ao quadrado. E o experimento também que o Coulomb chegou para chegar nessa relação foi muito semelhante, né? O experimento da famosa balança de torção, né? Que ele usou lá uma balança e tinha uma carguinha de prova, e essa carguinha de prova ela conseguia defletir, né? Essa balança. Bom, claro que ele percebeu observacionalmente, né, que essa relação, né, das cargas pela distância, só que era uma relação de proporcionalidade, né? Era uma relação de proporcionalidade. Para transformar isso nessa igualdade, tem que ter uma constante, né? Algo que equilibre essa equação. Foi aí que chegou na famosa constante dielétrica no vácuo, né? E eu até esqueci de botar o valor, né? Mas é 9,10. Opa! 9,10 não. 9 vezes 10 na 9, né? Essa é a constante dielétrica do vácuo, né? O que seria a constante elétrica? Seria a permissividade que o meio apresenta, né, à eletricidade, né? Isso é a constante dielétrica do vácuo. Bom, então a lei de Coulomb é isso, né? Ela estabelece essa relação, né, essa força, né, que as cargas apresentam, né, ou de repulsão ou de atração. As forças, né, elas são iguais, independente se for 2 cargas positivas ou 2 cargas negativas, né? A força, o módulo da força, né, ela não independe do sinal das cargas, né? A quantização da força independe desse sinal. E para ficar mais entendido, né, esse é um exercício que tanto o PAV como o Enem é certeiro. Ele sempre gosta de botar uma questão de lei de Coulomb, né? E essa expressãozinha aqui é bom tá gravado na cabeça de vocês. Constante não, né? Constante vocês não precisam decorar, porque isso aí sempre é dado, né? Até porque se for decorar tudo, tá louco.
Então, aqui na nossa fórmula, né, para terminar aqui, a gente tem que o F é a nossa força eletrostática, né, e a força, então, é em newtons, né, ela é medida. O nosso K0 é a nossa constância de elétron do vácuo. Né, aqui é o vácuo porque é o caso mais genérico, né, é o caso mais universal. Na prova, eles podem dar outra constante, pode dar constante elétrica no ar, a constante de elétrica na área, ou em alguma outra matéria, né, vai ser dado para vocês, mas normalmente é o vácuo, né. E nós temos nossos Qs, né, que é a carga elétrica, né, vamos dizer a carga elétrica maior, né, e a carga elétrica menor, e o D, a nossa distância que separa essas cargas. Bom, para finalizar então, vamos fazer um exercício, né, esse aqui é um exercício bem direto, então, é um exercício da Unifesp, duas partículas então, de carga elétrica Q igual a 4 vezes 10 na menos 16 coulombs, e Qzinho igual a 6,6 vezes 10 na menos 16 coulombs também, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 na 9 metros, né? A menos 9, perdão. Né? Repara que aqui não é menos 9, né? É uma distância muito pequena, né? Muito pequena mesmo. Lembrando que como a distância, né, a força de interação dessas cargas elétricas, ela cai com um quadrado da distância, né? A força elétrica é uma força que ela age em distância muito pequena, né? Mal tu já separa as cargas e a força elétrica, tanto a atração ou a repulsão dela já se perde, porque ela é uma força que ela tem um raio de ação muito pequeno. Sendo K, então, nossa constante de elétrica do meio, 9 vezes 10 na 9. Aqui, eu peço perdão para vocês, né, que foi o famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui do professor, porque não ficou elevado ao quadrado, né. Isso é uma coisa também que a constante de elétrica, deixa eu voltar aqui, né, a gente não tem um nome bonitinho para dar para ela, né, como a força em newtons, a carga em coulomb, né, a distância só em metros, né, acabou ficando esse trem aqui, que é newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, voltando aqui, então a gente quer saber a intensidade da força de interação entre elas em newtons, né. Então é só a intensidade, a gente não quer saber se a força é positiva ou a força é negativa, é só a quantidade, né, só o módulo da força que está agindo sobre essas cargas. Então vamos pegar aqui a nossa expressãozinha lá, né, que era o K, e a gente bota o QQ para o nosso D ao quadrado. Agora aqui vai ficar uma expressão muito bonita, né, muito bonita. Então nosso K é 9 vezes 10 na 9. Aqui. A nossa carga grandona é o nosso 4 vezes 10 na menos 16. Menos 16. Aqui, isso aqui vai ser vezes a nossa carguinha pequena, que é o 6. 6 vezes 10. Também na menos 16. Também na menos 16. Tudo isso pela nossa distância ao quadrado. Vamos abrir um parênteses. 3 vezes 10 na menos 9. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Os garranchos ficou meio ruim, mas acho que dá para entender. Bom, no meus alfarrábios, isso aqui deu 0,00024. Se tu olhar para aqui, bom, não tem nenhuma questão aqui que seja 0,024, né? Então a gente tem que passar isso aqui para notação científica. Então lembrando lá como é que se passa a notação científica, né? A gente vai pegar o nosso 2, né? E vai contar quantas casas ele tem que caminhar até chegar depois da vírgula. Então, 2, né? Então aqui, uma casa, duas casas, três casas. Opa, na quarta casa ele passa da vírgula. Então isso aqui vai ficar 2,4 vezes 10 na menos 4. Eita, newtons. E olhando aqui, a nossa alternativa é a letra D, 2,10 a menos 4 newtons.
né? Essas continhas aqui é meio chatinha, porque a notação científica é bem fácil a gente se confundir em algum levado, alguma coisa, né? Então tem que sempre prestar atenção quando tá digitando, né? Para não dar problema. Bom, o que pode pedir de diferente, né? Na lei de Coombe? Ele pode ou pedir a distância, né? Aí vamos ter que tirar esse d ao quadrado aqui e tirar a raiz depois, né? Que é uma continha chatinha também. Ou pode pedir, né? Ele dá a força e pedir um módulo de intensidade de uma das cargas, né? Ou da carga grandona ou da carga pequenininha. E aí também vocês vão ter que isolar aqui na expressão o que, conforme o exercício pedir. Mas normalmente, né, o mais comum é pedir a força. E às vezes eles podem pedir a carga também. A distância mas muito difícil pedir mesmo um exercício para pedir a distância, né, de que essa força está sendo, né, exercida sobre essas duas cargas. Né? É muito difícil. Vamos dizer assim, 70% das vezes eles pedem para calcular a força e 30% a carga. Né? A distância é praticamente, mas pode acontecer. Então, mas é difícil. Bom, que tela bonitinha depois para vocês, né? Porque convenhamos que esses meus garranchos aqui é meio complicado de entender. Então ela tá aqui bonitinha. E por hoje era isso, né? Eu tenho aqui, eu vou deixar depois para vocês, tem essa playlist experimento da Univesp, que é uma playlist que tem vários experimentos de eletromagnetismo, né? Eu acho que os 3 primeiros envolvem eletrostática, que é o que a gente viu hoje, né? E são muito bons, né? São muito bem feitos, muito bem construídos, e vale a pena vocês verem, né? Porque a gente vê na prática o fenômeno acontecendo, às vezes é muito mais elucidante do que a gente só discutir aqui na teoria, né? No papel. Então era isso, eu espero que vocês tenham entendido.